e as relações disso quando a gente fala sobre morar fora. Então vamos lá, vamos começar essa live nos relacionando aqui, tá bom? Galera que já tá fora do Brasil e a galera que tem vontade de morar fora do Brasil. Quando a gente pensa em morar fora, gente, quando a gente fala em morar fora do Brasil, tá? Quais são os fatores que influenciam essa nossa decisão? O que te faz gastar dinheiro quando você decide morar fora do Brasil? Escreve aqui pra mim. Quais são esses fatores, tá? Quando você pensa em morar fora do Brasil, tá? Fala assim, eu vou tomar essa decisão. Ou se você já está fora do Brasil. O que você gastou dinheiro quando você tomou essa decisão, quando você foi? Escreve aqui pra mim nos comentários, por favor. O que te fez gastar dinheiro quando você saiu do Brasil? Ou se você tem essa vontade, quais são suas preocupações? Quais os gastos que a gente tem quando a gente vai morar fora do Brasil? Escreve aqui pra mim. Vamos lá, gente. O que faz a gente... Olha, esse $1 aqui tá valendo quanto? Quantos reais? R$6. Todas as burocracias disso e visto. Burocracias do casamento, visto, exatamente, visto. Questão para se manter, tudo bem. Essa questão de se manter lá fora, a gente vai falar sobre isso hoje na live. Mas quando você decide morar fora, quais são os seus custos que você tem? Quais são os seus custos? Quando você decide ir, gente, quais são os seus custos para morar fora do Brasil? Custos. Vamos lá. Aluguel e visto, isso mesmo. A moradia, que é uma das grandes preocupações nossas também, né? Principalmente no começo, certo? Porque no começo a gente se preocupa, né? O quanto que a gente vai pagar nessa moradia, principalmente as pessoas que precisam levar o dinheiro aqui do Brasil para poder gastar lá na moeda local, então moradia, que mais? Seguro-saúde, muito bem lembrado, seguro-saúde, passagem, muito bem lembrado também. Ó lá, o aluguel, isso mesmo, moradia, plano de saúde, transporte, alimentação, isso mesmo, Pri. Tradução juramentada é uma bica, exatamente. Tradução juramentada faz parte do processo do visto, né? Isso é uma coisa que pega a gente de calça curta, né? Porque são coisas que a gente não imagina que a gente vai ter custo. E quando você vê, você já gastou um monte com essa questão de tradução, né? Tradução e um monte de coisa de cartório, documento, tudo isso gasta muito mesmo. Quais custos mais a gente tem? Então eu anotei alguns. A maioria que vocês falaram. Passagem, seguro-saúde, tradução dos documentos, dos nossos diplomas, né? Tudo isso, porque a gente tem tudo em português. Geralmente tem que traduzir para o inglês, ou se você está indo para um país da União Europeia, você tem que traduzir para a língua do país que você escolheu. A gente tem o curso que você escolhe, se você está indo com estudo, né? Tem a questão do visto, né? A Camila aqui, ó, tô virando sócia do escritório que traduz já. Pois é, a gente gasta com muito com essas coisas mesmo, né? Com advogado de imigração também, bastante, a gente tem esse custo com o advogado de imigração. Graças a Deus é um dinheiro bem gasto, né, porque eles prestam um serviço muito essencial pra gente, né, que advogado de imigração é muito essencial, porque eles dão um guidance muito bom pra gente. Mas tudo isso são custos que a gente tem quando a gente decide morar fora do Brasil, e a gente precisa ter ciência de tudo isso, certo? São custos que a gente tem, certo? E tudo isso, gente, por quê? Por que a gente tem que ter todos esses custos? Porque a gente tem que estar de acordo com as leis imigratórias desses países que a gente quer ir, né? Então, a gente quer ficar numa situação regular. Então, pra gente ficar numa situação regular nesses países, a gente precisa estar ali, a gente corre atrás de tudo isso, né? Toda essa questão de visto, toda essa questão de documentação, tudo isso que envolve a nossa situação regular no país, certo? E aí, o que acontece, gente? Por que na nossa primeira live dessa semana a gente falou sobre o principal, não principal, mas a maneira que a gente
mais comum entre os brasileiros de sair do Brasil, que é através de um intercâmbio, né? E por que isso, gente? Porque eu entendo que é pela autonomia desse processo, né, da nossa vida. Por quê? Porque você tem uma autonomia nesse processo, principalmente no sentido de você conseguir ir lá, contratar esse serviço, você contrata esse serviço, você consegue se planejar ali financeiramente, saber quanto você vai gastar, contrata o serviço, vai pelo intercâmbio, né? Então você vê que tem uma autonomia nesse processo, enquanto se você depender de um outro tipo de processo, por exemplo, uma contratação fora do Brasil, depende de outros fatores, né? Tem outros fatores que a gente também vai discutir nessa live de hoje. Mas eu entendo que o motivo da maioria dos brasileiros saírem do Brasil através de um intercâmbio é por essa autonomia, por conseguirem ser até um pouco mais, por ser até mais rápido, digamos assim. Muitas vezes a gente vê brasileiros que estão cansados do Brasil, né? Ai, cansei, por uma desilusão do trabalho e etc. Cansa, pega suas coisas, vende tudo aqui e vai pra fora, né? É bem comum acontecer mesmo. Então é uma autonomia. Só que o que acontece, gente? A pessoa chega no país, né? Ela começa a ter essa vida de estudante e tudo mais. E ela acaba ficando dependente dessa situação, né? Dessa situação imigratória que é a vida do estudante. E muitas vezes ela acaba ficando nesse ciclo vicioso que é renovação de visto atrás de renovação de visto. E aí a pessoa fica renovando o visto, muitas vezes fazendo cursos que não quer fazer, né? Pega qualquer curso ou qualquer escola, tem muita gente que faz cursos, na Austrália a gente chama de VET, né? São cursos técnicos, bem técnicos, que não tem nada a ver com a pessoa, que a pessoa não faz nenhum planejamento sobre se aquilo vai ajudar na vida profissional dela ou não, mas ela tá fazendo porque pelo menos ela tá estendendo o tempo dela ali. E aí ela não acaba percebendo que aquela autonomia que ela tinha ao sair do Brasil com um visto de intercâmbio, que ela tinha essa autonomia de ir lá conseguir, ela saiu do país dela com o próprio dinheiro, indo atrás, ela foi lá, ela pagou todo o processo, essa autonomia acaba virando uma certa prisão, assim, né, do processo. Então, isso acaba virando contra a pessoa, né? Muitas pessoas acabam ficando nesse ciclo. E é muito complicado, é muito triste muitas vezes, né? E é por isso que eu tento ajudar cada vez mais. Tenho muitas mentoradas minhas que estão nessa situação e que eu tento ajudar elas para que não fiquem nesse ciclo. E tentem pensar cada vez mais em como elas podem focar cada vez mais na vida profissional delas fora do Brasil. Porque existem muitos fatores para que a pessoa fique dentro desse ciclo, né? Eu sei que existem, gente, eu sei que não é fácil, eu sei que eu não tô aqui em papel de julgar, não, eu tô aqui em papel da gente desconstruir pensamentos mesmo, bem no mesmo, né? Tipo, ela que fala isso, né? Mas desconstruir mesmo no sentido do que a gente pensa quando a gente sai do Brasil, e a gente vai falar sobre dinheiro. Tem muita base em dinheiro hoje. Fica comigo, tá? Então vamos lá. Então a gente fica nesse ciclo. E o que eu já ouvi muitas vezes também? E aí quando eu pergunto, né? Mas e que tal você... o que você acha de você, então... para pessoas que já estão fora do Brasil. Mas o que você acha, então, de talvez você tentar um processo em uma empresa e conseguir que uma empresa te patrocine, né? Pra quem não sabe, o patrocínio é quando uma empresa te contrata, a empresa paga pra você um visto de trabalho. Pelo menos com preocupação de visto, você já não tem mais, porque a empresa pagaria pra você. E algumas pessoas falam assim, eu não quero, sabe por quê? Porque aí eu fico presa à empresa. E aí Mariana, eu acho que isso é um pouco de hipocrisia. Por quê? Porque a pessoa tá ali presa a essa situação de ter que gastar rios de dinheiro com
visto, sabe que visto não é barato, visto de estudante não é barato, fazendo o curso que não quer, empurrando com a barriga, muitas vezes estão fora de planejamento, não estão fazendo nenhum planejamento imigratório nem nada, e ainda por cima estão falando que não quero ficar linkada a nenhuma empresa. Então assim, é muito complicado, mas calma que a gente vai chegar ainda no pensamento do dinheiro, vai ficando aqui, tá? Então é muito complicado, gente. Por que eu quero que vocês comecem a pensar nessa questão de dinheiro? Porque quando a gente vai morar fora do Brasil, o que eu sinto, tá? O que eu sinto que a gente... Isso é meio que comum de nós brasileiros assim. A gente acha que porque a gente está saindo do nosso país, a gente tem que sofrer. Eu tenho que ralar. Eu tenho que ir, olha só, pra conseguir meu dinheiro só pra sobreviver. Sabe aquele pensamento de sobrevivência? Assim, se eu conseguir ir pra um país onde eu consiga sobreviver, tá bom. E esse é o pior pensamento da vida, gente. Eu não quero que vocês que estão aqui tenham esse pensamento. De coração, não é o que eu desejo para as pessoas que me seguem aqui. Porque olha que triste você ter que vir para essa vida aqui e ter que se pegar pensando que você tem um sonho de morar fora, só que, beleza, você tem esse sonho, você vai morar fora do Brasil, só que aí quando você decide esse sonho, por que cargas d'água você tem que se rebaixar um pensamento de pensar que você não é digno de ganhar muito dinheiro, mesmo que você decida ter uma vida fora do seu país? Dá pra entender que não faz sentido? Por que você tem que decidir morar fora do Brasil e ter um pensamento de sobrevivência? Sobrevivência? Não faz sentido algum, não entra na minha cabeça isso. E eu não quero que vocês tenham esse pensamento, sabe? São vários, nessas semanas de live, são vários pensamentos, quem tá aqui acompanhando desde segunda-feira comigo, são vários pensamentos que a gente tá desconstruindo juntos, né? E esse de dinheiro é um deles. Essa questão de sobrevivência é um deles. Essa questão de empresa, eu sei que muita gente tem, principalmente hoje, né, com essa questão do empreendedorismo, tem muita gente na internet falando essa questão de faça o que você ama, você tem que fazer o que você ama, não fique trabalhando para as empresas e não sei o que, pregando esse discurso, sabe? Só que as pessoas não entendem que a gente pode amar o resultado do nosso trabalho. E se o resultado do seu trabalho for morar no país dos seus sonhos, não tá ótimo pra você? O que você prefere? Olha só esses dois cenários. Você prefere morar no país que você tanto ama, ralando pra caramba, tendo que gastar rios de dinheiro todo santo mês, com escola, um curso que você não quer fazer, acordando todo dia de manhã fazendo um curso que você não quer fazer, pagando visto que você não quer pagar, de estudante, sem direito a quase nada, porque estudante nunca tem direito a quase nada. Ou você prefere estar linkado a uma empresa, ok, mas ter muito mais benefícios naquele país, e pelo menos a empresa tá ali pagando tudo pra você e você tá sendo bem remunerado, entende? Então assim, vocês conseguem entender que esse discurso vazio que a gente ouve na internet, de pessoas falando que você tem que fazer o que você ama, eu não quero empresa, ficar linkado a empresa nenhuma. Gente, pelo amor de Deus, vamos cair na realidade. A gente não tá com realidade pra ficar pregando discurso de fazer o que ama, não. A gente pode amar o que a gente constrói, sim. A gente pode amar o que a gente constrói. Eu não vou falar pra vocês que eu amo trabalhar com investimentos. Eu amo fazer o que eu tô fazendo aqui com vocês. Mas as lives que eu tô fazendo aqui com vocês, o meu Instagram, tudo isso aqui, infelizmente não vai me dar o visto que eu quero ir pra Europa, por exemplo. Entende?
Então eu vou trabalhar num banco do meu investimento, passei na vaga, vou lá para a Europa, porque isso que eu quero viver. E eu amo o resultado do meu trabalho. E eu vou me esforçar para isso, eu vou me esforçar dentro disso. E é isso que eu quero que vocês entendam. Dá para entender? E vou ser muito bem paga para isso. Eu não preciso ir para sofrer, eu não preciso ir para ganhar pouco, eu não preciso ir para pensar em sobrevivência. Eu não preciso ir para pensar só no feijãozinho no arroz. Eu não preciso ir daquela maneira que todo mundo fala que eu tenho que ir. Eu não preciso ir daquela passando perrengue, falando igual todo mundo fala de vídeo do YouTube, falando que eu preciso guardar dinheiro 2 anos antes. Se eu tiver um preparo, se eu tiver o que oferecer, e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm, entende? Eu vou ser bem remunerado para isso. E eu mereço ser bem remunerado para isso. Não é porque eu tô saindo do Brasil que eu preciso rebaixar. Não é. Não é porque eu não falo a língua do país que eu escolhi para ir que eu preciso me rebaixar. Que eu sou menos... que eu sou menos digna, nem sei como falar isso. De ganhar o que eu mereço. Entende? Quantas pessoas têm uma carreira, são super bem sucedidas aqui, querem ser bem sucedidas fora do Brasil também. Querem ser bem sucedidas. Mas dão discurso que não querem. Falam que não querem. Fazem você acreditar que elas não querem. Mas na verdade elas querem ser bem sucedidas fora do Brasil também. Entende? Todo mundo quer ser bem sucedido, gente. Entende? Não é bom passar aperto, não é bom. Ninguém quer passar aperto, ninguém quer passar perrengue, entende? E a gente merece ganhar muito. Então assim, o pensamento tem que ser outro. A partir de hoje eu quero que você tenha outro pensamento, tá? É outro pensamento. O pensamento é assim, ao invés de pensar, que país eu consigo sobreviver, que país eu consigo... pagar minhas contas, que tem custo de vida pouco. Não, o pensamento tem que ser assim. Qual país vai me pagar melhor? Quais empresas em quais países vão me pagar bem? Dá pra entender a diferença do pensamento que você tem que ter? Se você tá dentro de uma profissão, não sei, gente, tem profissões super novas dentro do mercado hoje, que você consegue fazer transição de carreira, que você com 2, 3 meses de curso você faz transição de carreira, estão pagando super bem, entende? Você consegue entender? Aí tem as objeções, né? Começa as pessoas a falar assim, mas você tá falando, né, no mercado, hoje em dia é pandemia. Olha só os números, assiste a televisão, Mariana, assiste o jornal, olha só. Olha só o que está acontecendo no mundo, desemprego. Olha só o que está acontecendo. Vai perguntar para o profissional de UX Design sobre desemprego. Vai perguntar para ele. O cara está sorrindo daqui até aqui. O cara necessariamente precisa amar o UX Design, gente? Não, ele não precisa necessariamente amar o UX Design. Mas esse profissional, ele vai ser benquisto na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos... E vai ganhar super bem pra isso. E um profissional de UX Design é recente, é super novo. Sabe o que é um profissional de UX Design? Alguém sabe? Vou aqui falar pra vocês. Um profissional de UX Design é um profissional que ele trabalha com... Como que fala? Experiência do usuário. Experiência do usuário. Experiência do usuário nos aplicativos. Vocês têm um aplicativo da Americanas? Gente, o aplicativo da Americanas é o máximo. Eu amo aquele aplicativo. Eu cheguei aqui no Brasil e baixei ele. Ele é o máximo. O jeito que você recebe as mensagens da Americanas é como se você estivesse falando com uma amiga. Ela responde assim, ela manda mensagens assim, tá por aí? É assim. Isso é o profissional, quem faz o design de tudo isso é o profissional do UX Design. É o profissional que está responsável pela experiência do usuário. Essa é uma profissão totalmente nova. É uma profissão nova. Essa profissão está pagando 180 mil dólares australianos por ano para esse profissional na Austrália. Eu não sei quanto está pagando na Europa. A Camila aqui está na Europa. Se você souber, Cami, e puder falar aqui pro pessoal, me fala. Mas paga super bem.
super bem em qualquer lugar, porque é um profissional que está sendo demandado. Mas aí, você que está aqui não é um profissional em alta demanda, eu também não sou. Mas eu também recebi diversas propostas de emprego recentemente no meio da pandemia, inclusive assinei contrato para trabalhar na Europa. Então assim, também não se desespere. Entende? O que eu quero que vocês entendam é uma coisa, é o pensamento. Entende? Tudo começa com pensamento. Tudo começa com pensamento. Eu não preciso necessariamente, após a minha decisão de sair do Brasil, pensar que eu tenho que sair pra passar perrengue. É isso, tá? A partir do momento, pensamento pequeno não, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, essa consciência. Deixa eu ir acompanhando aqui minhas anotações, tá bom? Enquanto isso, vou bebendo uma aguinha. Então, o pensamento é outra, isso aí, pensamento não, pensamento pequeno não. Quando a gente constrói esse pensamento, tá, de que quando a gente decide morar fora, a gente não necessariamente a gente precisa ir para um país que, tem custo baixo, eu só quero pensar em sobrevivência, não sei o que lá, tá? Ó o G falando, às vezes a pessoa vai para sobreviver na Europa, ela acaba passando várias dificuldades e nem consegue juntar dinheiro. Digo isso com base no colega que morou em UK ilegal e teve que voltar pro Brasil. Exato! Quando a pessoa vai com esse pensamento, as chances são grandes de não dar certo, porque a pessoa só entra em trabalho que é só para sobreviver, né? A pessoa não se especializa em nada, a pessoa não pensa... E aí, eu já vou juntar isso junto com o meu próximo ponto aqui da live, a gente já tá até caminhando pro finalzinho. Quando a gente constrói esse pensamento de que a gente tem que pensar grande e fazer dinheiro mesmo e não ter vergonha disso, fazer dinheiro fora do Brasil, mesmo que a gente queira ter essa vida... Gente, eu nunca tive vergonha de falar que eu sempre tive que morar fora do Brasil, tá? Eu amo meu país, amo de paixão, mas eu desde pequenininha sempre soube que eu quero ter uma vida fora do Brasil. Eu nunca tive vergonha de falar isso. Sempre dentro da minha família eu fui a pessoa que quis morar fora. Meu irmão tá aqui e não faz eu negar, né? Sempre fui a pessoa, nunca tive medo. Esses dias fizeram uma pergunta na minha caixinha. Mari, você não tem medo dos seus pais te acharem ingrata, né? De você querer morar fora e etc. Eu até tava com meu pai e falei, pai, você acha que eu sou ingrata? Filmei com ele, né? Ele falou, não, filha, não acho que não vejo problema nenhum de você querer ir atrás dos seus sonhos. É bom pra mim também que eu posso conhecer esses países, né? Poxa, meu pai é taxista, minha mãe é secretária, nunca pensaram em conhecer a Austrália. Minha mãe já foi 2 vezes pra Austrália no meu período que eu estava lá, sabe? Meu pai já foi pra Dubai agora comigo, já foi pra Austrália, já foi pra Nova York comigo, sabe? Olha só, tudo isso, graças a Deus, através de mim, eles puderam conhecer todos esses países. Então, é outro pensamento, tudo é a maneira que a gente olha. Então, eu nunca tive vergonha e eu também não tenho vergonha de falar que eu quero sim ser bem sucedida e ganhar muito dinheiro fora do Brasil. Eu não tenho vergonha disso, sabe? Eu não tenho vergonha. E prestem atenção, em nenhum momento eu estou desmerecendo quem não quer fazer isso, quem quer seguir outro caminho ou quem quer fazer diferente, não é? E nem julgando quem segue outros caminhos. Eu tô aqui levantando a mão e querendo ajudar quem quer fazer o diferente, tá? Quem quer ser diferente. E falar pra vocês que não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que os outros. Não tem. Se você quer ser um brasileiro diferente fora do Brasil, você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que fazer perguntas pra você mesmo diferente. Você tem que ser o brasileiro que faz perguntas diferentes dentro dos grupos de Facebook, entende? Eu fico assim, passada com as perguntas dos brasileiros nos grupos de Facebook do que eu vejo, gente. E eu tô em vários lá, eu tô pensando até em sair. Porque é assim, é um horror, é show de horrores os brasileiros. Um desencorajando o outro,
É assim, brasileiro que tá aqui no Brasil perguntando assim, ai, como que é a questão de trabalho aí? Aí é brasileiro respondendo assim, ah, super difícil conseguir visto de trabalho, fica aí, tá horrível aqui. Ah, como que é custo de vida? Ah, dá pra sobreviver, não sei o que, desencorajando um outro. Eu nunca vi povo pra poder, em vez de todo mundo se juntar. Tem um vídeo muito bacana que uma vez o Matheus Tomoto compartilhou, que eu achei muito bacana, que é um moço falando do prêmio Nobel, né? Que ele tava falando por que mais brasileiros não ganham o prêmio Nobel. E ele tava respondendo, ele falou assim, porque brasileiros não dão suporte a mais brasileiros. Quando um brasileiro vê outro ganhando ou indo bem em alguma coisa ou sendo bem sucedido, o brasileiro, ao invés de ficar feliz, ele sei lá, não sei, quer passar a perna, não sei o que acontece, né? Isso é muito triste, desencoraja. A gente, não é nem a questão de inveja, eu não acredito nessa coisa, gente, não acredito mais. Por muito tempo eu acreditei nessa coisa de inveja, não sei o que lá. Hoje eu não acredito muito mais, tá? Eu acho que o que tem na gente, a gente tem um Deus muito maior, e é isso, não tem nada mais poderoso do que Deus na nossa vida. Mas essa questão de desencorajar. Então assim, já existe muita gente desencorajando no mundo. Então eu quero ser diferente, entendeu? Já existe muita gente falando que é difícil, já existe muita gente falando pra você em vídeo no YouTube que é complicado e que você precisa de muito dinheiro pra morar fora. E eu quero vir aqui e falar pra você que você não precisa de muito dinheiro pra morar fora. Entende? Que você não precisa de muito dinheiro pra morar fora, que pelo contrário, você pode sim ganhar um grande contrato, receber uma grande oferta de trabalho e sair daqui do Brasil com tudo pago. É exatamente isso, entende? É isso, você é capaz. Se você não acredita, o primeiro passo é você acreditar. Se você não acreditar, como que você vai conquistar? Como que você vai conquistar alguma coisa se você não acredita que ela vai chegar até você? Você não vai dar nenhum passo para que isso aconteça. Você não vai dar nenhum passo para que você esteja perto disso ou próximo disso, entende? Então que todos nós sejamos mais as pessoas que encorajam. E vocês também, quem já tá fora, sejam as pessoas que encorajam também. Que eu não seja a única, vocês também sejam as pessoas que encorajam, sabe? E os que estão no Brasil, quando chegarem lá, também sejam as pessoas que encorajam. Porque eu também fui a pessoa que já tive o sonho, não sei o que lá. E eu prometi pra mim mesma que quando eu conseguisse, eu ia ser a pessoa que ia ajudar as outras, que ia pegar na mão, que ia falar tudo como funciona. Hoje eu postei um vídeo lá no feed, eu quero que todos vocês vão lá depois assistir. A principal diferença da contratação internacional e a nacional. Tava falando sobre isso na live de ontem. Isso é muito importante, muito importante. Muito, extremamente importante. Ninguém nunca me falou isso. Eu fui saber na raça, fui saber indo a campo. Fui falar, abri esse Instagram aqui, fui meter as caras, por quê? Porque sou a pessoa que vou fazer diferente. Porque sou a brasileira que acredito sim que a gente pode fazer diferente. Que a gente não tem, que a gente pode sim tomar a decisão de sair do Brasil e que a gente pode ao mesmo tempo ganhar muito dinheiro lá fora, que a gente pode ao mesmo tempo ser muito bem remunerado, que a gente pode ao mesmo tempo trabalhar em grandes empresas. Por que eu não posso sonhar que eu posso trabalhar na Google lá na Califórnia? Por que eu não posso sonhar? Por que eu não posso conquistar isso? Eu sonho, eu acho que eu ainda vou. Eu preciso fazer uma transição ainda de carreira para isso, que eu ainda tô na área bancária. Mas é um sonho que eu tenho ainda. Mas, entende? Um dia eu vou conseguir. Tô até abrindo aqui pra vocês. Segredo, tá, gente? Mas tenho. E vou conseguir. E eu sou ousada mesmo, e eu vou. Vocês conseguem entender, gente? A ousadia que vocês precisam ter? É isso que eu quero pra vida de vocês. Tá bom? A Ana falou, acho que muitos desencorajam porque vem os brasileiros que querem migrar como competição. Triste, né, gente? Triste. Competição são os indianos, meu povo.
Vai pro mercado internacional para ver quem são as competidoras. São os indianos, tem muito indiano no mundo aí. Competição internacional é outro esquema. Nós brasileiros, gente, olha só, eu vou falar isso agora no finalzinho da live pra vocês, né? Essa questão de imigração, ponto muito importante. Quando a gente fala de imigração e tudo isso, todo país tem um controle por número de imigrantes por nacionalidade, né? Estados Unidos tem uma restrição pra... não sei se vocês sabem, mas tem uma restrição para conseguir o green card para algumas nacionalidades, dentre elas demoram mais, né, para conseguir, não restrição, mas demora muito mais, indianos e chineses. Por quê? Pelo número de indianos e chineses que querem o green card nos Estados Unidos. Sabe o número de brasileiros que estão lá naquela lista? Lá embaixo. Vai pegar o número de brasileiros que estão, brasileiros qualificados na lista lá da Austrália, são pouquíssimos. Então não, Ana, não. Se for esse o motivo, se você estiver certa, a gente tá muito errado. Entende? A gente tá muito errado. Porque a gente tem que comer muito arroz e feijão ainda, a gente tem que lutar muito ainda pra gente ser numeroso nesse mundo ainda aí afora. Pra gente entrar e competir igual o indiano compete. Entende? Então, assim, a gente é capacitado. Agora sim, a gente tem a questão também do inglês, tá? E eu entendo isso, assumo. Os indianos, eles aprendem inglês na escola. Esse é um ponto muito forte também. A gente é muito qualificado, mas a gente não aprende inglês desde a escola. Então, esse é um ponto, tá? Olha lá. A Isa falou assim, aqui na Austrália, às vezes sinto que os australianos acham que estou pegando o boi de estar trabalhando na mineração, como se eles estivessem me salvando. Que triste isso. Eu trabalhei com vários australianos, eu não sentia isso assim. Muito pelo contrário, eu, graças a Deus, consegui assim passar, como eu trabalhava, eu vou passar até um pouquinho pra vocês como era, assim, nesse ramo do investimento. No ramo do investimento é uma vida muito corrida, uma vida bem estressante, assim. Quem sabe, quem já trabalhou com investimento sabe como é. E quando eu cheguei na Austrália eu levei um pouco de choque porque eles são muito, muito tranquilos, né? Eles são muito easygoing, a gente fala, né, em inglês. Eles são... Enfim, basicamente ilustrando, por exemplo, se a gente tem a Bolsa de Valores fechando às 4h27 da tarde, 4h25 a gente tem 15 bilhões de dólares para liquidar e, sei lá, e tá faltando 14 milhões ainda. E eu, Mariana, tô de cabelo em pé aqui, desesperada, cliente ligando tudo, eu fico assim, vermelha, quente. Eu olhava pro meu chefe e meu chefe tava assim... Calma, Mariana, vai dar tudo certo, relaxa, só faltava tocar um Bob Marley, entendeu? Ele era assim, todos eles, na verdade, todos os australianos. E demorou um tempo pra eu aprender o jeito, assim, que os australianos lidavam com as coisas, sabe? Demorou pra eu pegar esse esquema deles. O ritmo deles é diferente, eu não sei como é na Europa, não sei como é nos Estados Unidos, eu sei que é punk também, eles são mais workaholics igual a gente né? Mas australianos são muito, muito tranquilos. Mas ao mesmo tempo é muito tranquilo até demais. Então o que acontecia? Eles não eram proativos, isso puxava pro lado às vezes ruim, entende? Não tinha um equilíbrio. Então, não eram proativos, às vezes prazos a gente perdia, às vezes clientes ficavam meio putos. Então, no nosso time, que era composto por basicamente todo australiano e só eu de brasileira, por muitos motivos a gente tinha feedbacks, né, mensais. Muitas vezes os clientes faziam os meus feedbacks todos os meses serem diferentes de todos os australianos, e isso começou a chamar a atenção deles. E aí eu comecei a mostrar de uma forma positiva, puxar para nossa cultura brasileira sempre, entende? Mostrando, olha só, no Brasil a gente é assim, no Brasil a gente é ensinado a sempre ser bem proativo, a demonstrar a nossa preocupação dessa maneira, entende? Então sempre desse jeito.
Era isso que eu queria falar assim pra vocês. Então a gente tem essa coisa de ser mais preocupado e proativo mesmo. Tá muito calor? Se tiver, pode abrir lá, tá? Então eles achavam um ponto positivo nisso, entendeu? Então os australianos gostaram desse lado, assim, de brasileiro, né, nesse caso. Mas é isso, gente. Vamos então pro nosso finalzinho aqui pra eu conseguir fechar. O que eu quero que vocês entendam, então, primeira coisa, desconstruir esse pensamento, então, de que a gente tem que sair do Brasil pra sofrer ou pra sobreviver, que não é isso, a gente tem que sair com muito com muita honra e pra ganhar dinheiro mesmo, não ter vergonha disso, tá bom? Quando a gente constrói esse pensamento, a gente precisa entender o porquê que um país, né, se esse é o seu objetivo principalmente, né, esse é o meu, nunca escondi isso de ninguém, por que um país, ele dá a cidadania pra alguém, né, um imigrante? Por que um país dá cidadania pra um imigrante? Alguém sabe responder? Fala aqui pra mim. Por que um país ele daria cidadania pra alguém? Sem a gente pensar, claro, em casamentos, né? Sem a gente pensar em casamento, isso. Por que um país daria cidadania pra alguém depois de um tempo? Assim, cidadania é residência. Alguém sabe? A Lu mandou uma pergunta aqui na caixinha, depois eu vou responder, tá? No final, Lu. Ó, a Camila falou, porque é interessante ter esse imigrante como força de trabalho. Isso mesmo. Falta de mão de obra especializada. Exatamente isso, gente. Mão de obra qualificada. Exatamente isso. Então, um país, exatamente esse lado que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora pra gente fechar a live. Um país, ele vai dar uma cidadania, uma residência para um imigrante por um interesse econômico, principalmente econômico, certo? Quando a gente entende isso, a gente consegue juntar as duas coisas, tanto o nosso interesse quanto o interesse do país. Dá para entender? Então, o quanto maior a gente tiver próximo dos interesses do país, mais a gente também vai estar dos nossos, que é conseguir a cidadania lá, entende? Então, basicamente, quando a gente olha para a estrutura da imigração de cada país, quando você consegue ler, se você tem um país em mente, tá? E quando você consegue ler a estrutura da imigração desse país, isso vai ser muito benéfico para você, porque você vai conseguir entender a maneira de você imigrar para esse país. Eu vou dar um exemplo agora que vocês vão entender perfeitamente. Estados Unidos, tá? Estados Unidos, de novo aqui, falei dos indianos, mas agora eu vou falar a questão do visto de trabalho para os Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas visto de trabalho para os Estados Unidos, existe o visto de trabalho de sponsor lá, é um visto H1, né? É um visto que, basicamente, você pode passar nas entrevistas de uma empresa. Então, vamos supor, eu passo nas entrevistas da Google para trabalhar lá na Califórnia, tá? Eu passei nessas entrevistas, foi um processo, tudo não sei o que lá, a empresa quer me contratar. Mesmo assim, se a empresa quiser aplicar o visto de trabalho para mim, eu vou entrar num sorteio, eu vou ser sorteada pelo número de aplicantes que querem aplicar o visto de trabalho por ano nos Estados Unidos. É tanta gente que é muita gente que não dá para os Estados Unidos dar visto de trabalho para todo mundo que quer. E é por sorteio. Então, o que a gente lê quando a gente lê sobre isso, quando a gente vê esse cenário? Que tem muita gente nos Estados Unidos já. Tem muita gente, do qualificado ao não qualificado, tem muita gente nos Estados Unidos. É muita mão de obra lá. Vai ver na Austrália. Na Austrália é um pouco mais tranquilo para você conseguir um visto de trabalho, por exemplo. Entende? Então você consegue ler a imigração quando você começa a entender um pouco mais. Quando você entra no site da imigração, gente, se você tem vontade de morar em um país e você nunca entrou no site da imigração desse país, eu vou aí puxar a tua orelha, entendeu? Eu vou puxar a tua orelha, porque não tem
cabimento você não ter entrado no site da imigração do teu país ainda, entendeu? Do país que você quer morar. Não tem cabimento. Eu vou puxar a orelha em vários momentos, entendeu? Canadá é maravilhoso. Canadá, várias profissões estão em demanda lá. Canadá dá residência para você sair já daqui se sua profissão já estiver em demanda, maravilha. Inclusive durante a pandemia, então tá bem tranquilo. Mais tranquilo fora da pandemia para a Austrália, sim. Só que tem algumas... sim. A Austrália está fechada as fronteiras. A gente tem que falar quando as fronteiras abrirem mesmo. A Austrália não dá pra pensar agora, infelizmente. Eles são estão bem restritos, tá bom? Então, assim, todos os dias, a Aldarinha falando, a gente tem que fazer vocês têm que fazer o que eu tô falando. Tem que ir, entendeu? Tem que ir atrás. Não pode fechar a live aqui, ou não pode seguir a vida de vocês aí, fazer o dia a dia sem correr atrás dos sonhos de vocês. Então, se você tem um sonho de morar fora do Brasil, já tem um pensamento em um país aí em específico, você tem que ler o site da imigração de cabo a rabo. Você tem que entender dos vistos, você tem que ir atrás, você tem que saber os nomes. Gente, eu tenho, assim, uns 3, 4 países que eu quero, assim, morar ainda, tá? Eu não tenho só um país, eu quero morar em mais de um. Eu sei todos os possíveis vistos que eu posso aplicar para esses países. Eu sei o nome, eu sei como funciona, eu sei o que eu preciso para eles. É exatamente isso que eu quero para a vida de vocês, entendeu? E eu quero que vocês saibam disso. Então, basicamente, você pode pesquisar por sites da imigração, né? Então, coloca Immigration Office e o nome do país, Immigration, o que mais que a gente pode colocar? Immigration... Enfim, mandem inbox pra mim que se eu souber do site eu envio pra vocês também. Mas é muito importante vocês saberem isso. E por quê? Porque a imigração de cada país vai refletir as necessidades econômicas de cada país. Então, é por isso que nessa live a gente falou de dinheiro, de bufunfa, e a gente também fala de imigração, entendeu? Nossa, tô com calor, gente. Vocês veem que eu tô suando aqui. E a gente também fala de imigração, entende? Então eu quero que vocês saibam ler essa imigração. A Camila falou aí, ó, o mapa da oportunidade, exatamente. O mapa da oportunidade é você também saber ler a imigração do país, entendeu? A imigração de cada país. Vamos para as perguntas? Nossa, tô com calor. Vamos lá. A Lu Amorim perguntou assim, ó, além de visto, passagem e o aluguel da chegada, costuma ser por conta da empresa? Sim! Sim, Lu, vamos lá. Meu processo da Austrália foi pago, visto, passagem, 1 mês de aluguel na cidade e mais uma ajuda de custo inicial, tá bom? Que é chamada de lump sum. Lump sum. L-U-M-P-S-U... Não, lump sum. S-U-M. Lump sum. Para processos da Europa, mesma coisa. Que eles estão pagando visto, todo o processo de tradução. Da Europa tá sendo mais chatinho ainda porque a gente tá tendo que traduzir para a língua do país. Então, tradução, visto, o que mais? Passagem, 1 mês também de aluguel e... passagem, aluguel e o lump sum, isso. A passagem da Austrália foi classe executiva. Primeira vez que eu viajei de classe executiva. Sim, pra mim e pro meu marido, bem lembrado, Pedro. Pra mim e pro meu marido. Isso é uma coisa importante, tá, Lu? Quando vocês vão negociar isso com a empresa, quando vocês passam no processo, é muito comum que a empresa, por exemplo, pode fazer assim, eu pago o processo pra você, mas pro seu partner, né, pro seu marido ou pra esposa, a gente não paga, não sei o que, mas aí você negocia, tá, gente? Não vai aceitar de primeira não, tá? Eu sempre negocio. Essa aqui da Europa deu uma lá de falar que não vai pagar pro cara, não. Aí eu falei, não, vai sim. E eles pagaram. E pagaram tudo, tá? Tem que pagar, pelo amor de Deus. A gente tem que ser bem remunerado e a gente tem família, a gente não vamos lá. Está mais tranquilo o processo
processo da Europa do que foi o da Austrália? Olha, depende do que você diz, assim. Em termos de processo, entrevistas... Nossa, eu não tinha parado para pensar ainda. Em processo de entrevistas... Não, eu acho que da Europa foi... O processo de entrevista foi quase a mesma coisa. Foi o mesmo número, foi umas 5 entrevistas. Da Europa foi um pouquinho mais complicado, na verdade. Não é complicado, mas foi um pouquinho mais... por causa da pandemia. Então, por causa da pandemia, eles ficaram um pouco assim, fazendo um pouquinho mais de pergunta, só para entender como que estava o país, se o país estava aceitando as pessoas que estavam vindo do Brasil. Só que o que acabou vendo? Que sim, quando é visto de trabalho, não tem problema nenhum, entendeu? Então foi bem tranquilo. Quando é visto de trabalho, você faz a quarentena e não tem problema nenhum, porque você está indo residir, é uma residência, então não tem problema nenhum. Agora, com relação ao processo em si, foi bem parecido, assim, de número de entrevistas e tudo mais. Eu não senti tanta diferença. Como eu falei pra vocês, a parte de currículo, eu uso o mesmo currículo, o modelo de currículo que eu ensino na minha mentoria, nas minhas aulas, é um modelo de currículo internacionalizado. Então eu aplico, mesmo que eu apliquei para a Austrália, eu apliquei para a Europa e já apliquei para os Estados Unidos, então é a mesma coisa, tá bom? Vamos ver. Existe visto para procurar trabalho na Alemanha para profissionais de TI? Existe. Existe o visto de Job Seeker na Alemanha. Sim, existe sim. É bem bacana esse visto. Esse visto é muito, muito, muito legal, gente. É uma ótima opção, inclusive, para sair do Brasil, tá? Não é sair do Brasil sem gastar nada, porque você gasta com visto, mas se eu não me engano é 70 euros. Só que você precisa comprovar... que você consegue se manter no país por 6 meses. Então é um visto muito bacana, inclusive eu tenho um vídeo no meu YouTube contando tudo sobre isso, principalmente para profissionais da TI. E aí, dica para esse visto, tá? Dica muito importante. Se você conseguir contatar profissionais da sua área pelo LinkedIn, conversar com esses profissionais, eles demonstrarem interesse em você, tudo isso, anexa isso no seu processo, na hora de você ir lá na imigração, tudo, porque isso demonstra mais que você vai conseguir efetivamente, que você tem maiores chances de conseguir, tá bom? Então é uma ótima opção. Então, sim, existe essa opção. Gente, vocês sabem do Job Seeker, é uma ótima opção, tá? Eu vou fazer assim, eu vou terminar a live, depois que eu terminar, eu vou colocar o arrasta pra cima nos meus stories pra vocês verem esse vídeo, tá? Muito bom. Foi um dos melhores vídeos que eu já fiz no YouTube, um dos mais assistidos, na verdade. É um visto muito bom de Job Seeker na Alemanha, tá? Ótima pergunta, Jay. O Léo perguntou: por ter qualidade para esse novo país, de modo que façamos a diferença nesse novo país profissionalmente e como a pessoa... Ah, não, o Léo continuou a pergunta, né? Está mais tranquilo o processo da Europa do que foi da Austrália, por ter qualidade por este novo país, de modo que façamos a diferença entre esse novo país profissionalmente. Ai, Léo, eu não entendi, desculpa. Ficou um pouco... Ah, não foi pergunta. Por ter qualidade, isso. Tá bom. Ele falou aqui que não foi pergunta. Bacana, então. Obrigada, Léo, pelas suas perguntas e sempre tá por aqui. A Isadora falou: nosso foi igual ao seu, Mari, mas moramos em área remota, recebemos ajuda de moradia e um adicional salário por isso. Exatamente. Então, assim, quando vocês entrarem, fiquem comigo nas lives da semana que vem, que vai ter um momento da gente falar no LinkedIn, tá? Com as pessoas. Mas tem o momento da negociação, tá? De salário e negociação com as empresas de todo esse pacote. É um pacote de contratação, tá, gente? Pacote de contratação. Tudo isso é negociável, é super negociável. Eu sei que nesses momentos a gente sempre fica... Que pariu, eu tô sendo contratado, meu Deus, nossa, tá bom, tudo que você falar aí, empresa, tá bom, eu quero.
vamos, entendeu? Mas, não, calma aí, você tem que refrescar a cabeça. Eu lembro que quando eu recebi a notícia da Europa, que eu tava querendo muito essa vaga, eu fiquei muito feliz, eu ficava tipo, meu Deus do céu, cara, super feliz, porque é uma vaga muito legal. E eu fiquei tão feliz que eu tipo nem abri direito o pacote. E depois eu fui ver direito e eu falei, calma aí, vamos ali negociar essa partezinha aqui, aumenta essa partezinha aqui, e aí deu certo, entendeu? Então assim, acontece isso também, tá? Já tô avisando pra vocês, então pode acontecer com vocês. Então a gente... então, tem gente que quer pagar pra trabalhar. Então, eu sei assim, eu sei que a felicidade é muita felicidade, mas a gente tem que também querer, né, isso aqui. Então, é isso que eu falei pra vocês. Por isso que eu fiz a live de hoje. A live de hoje foi pra isso, pra gente focar também nisso aqui e não ter vergonha, entendeu? Tá bom? E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela live de hoje. Vamos tirar uma foto? Eu vou tirar uma foto aqui, sim. Peraí.